Olá, queridos, muito boa noite. Pastor Cristian Zunino, Ministério Vindas Águas, Nova Trento, Santa Catarina. Hoje, no dia 26 de fevereiro, sexta-feira, no ano de 2021, passando mais uma vez aqui para deixar com você, para repartir com você uma mensagem diretamente do coração do Pai. E a palavra que o Senhor me deu para repartir no dia de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos a ti, Espírito Santo, que mais uma vez o Senhor nos inspire e nos guie e nos conduza a fim de repartir com os teus filhos, com as tuas filhas, com aqueles que nos ouvem, tudo aquilo que está no teu coração preparado para esta noite, Senhor. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus pela sua palavra. Confesso aos irmãos que eu sou apaixonado por esse texto. Esse texto bíblico, ele está falando, está narrando a história do encontro de Jesus Cristo com a família de Lázaro. A palavra de Deus vai falar sobre um personagem chamado Lázaro, aquele personagem que foi ressuscitado por Jesus Cristo. Ele fazia parte de uma família onde haviam mais duas irmãs, Maria e Marta. Lázaro, Maria e Marta conviviam numa comunidade chamada Comunidade de Betânia. E foi ali, Jesus Cristo era muito amigo dessa família, e foi ali, nessa comunidade, onde Jesus Cristo nos ensina uma chave. Jesus Cristo nos revela um ouro. Jesus Cristo nos revela o que para mim é um dos principais segredos do Evangelho. Porque nesse texto, Jesus Cristo ele declara uma frase que eu considero uma frase-chave do Evangelho, quando ele vai dizer: apenas uma só coisa é necessária. E nós vamos estar aprendendo nessa noite o que é essa uma coisa necessária que Deus, ou perdão, Jesus, que também é Deus, é claro, Deus Filho, o que ele quis transmitir à irmã de Maria, Marta. A palavra começa dizendo que Jesus e os discípulos dele chegaram nesse povoado, chegaram nessa comunidade, onde ali Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, ela recebeu a Jesus Cristo em sua casa. É muito importante, amados, poder receber a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que muitos receberam anjos em suas casas sem saber que estavam recebendo próprios anjos. A palavra de Deus diz ainda que quando nós damos um copo d'água a um servo de Deus, a um profeta de Deus, nós já teremos direito a galardão, recompensa de um profeta. Então, é importante lembrar que quando estamos em amor, quando somos aperfeiçoados no amor, a palavra de Deus vai dizer em 1 João que Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Então, nós deveríamos entender que sempre que nós recebemos alguém na nossa casa, é como se nós estivéssemos recebendo o próprio Cristo. A palavra de Deus vai ainda dizer em Colossenses: fazei tudo como que ao Senhor. Quando nós servimos alguém, quando fazemos algo para alguém, quando recebemos alguém na nossa casa, a palavra de Deus nos ensina sobre a hospitalidade, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 13, nós precisamos sempre fazê-lo
como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus, para o próprio Jesus Cristo. E Marta assim o fez. Marta recebeu Jesus Cristo na sua casa. Você pode imaginar que honra tremenda receber Jesus na sua casa. E o interessante é que a palavra de Deus vai dizer que quando Marta recebe Jesus, imediatamente, simultaneamente, sua irmã Maria, ela fica sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra, ouvindo a sua palavra, ouvindo o que Jesus Cristo estava falando, apregoando, dizendo, compartilhando. Em paralelo a essa situação, Marta, ela começou a se ocupar com muitos serviços. Nós podemos imaginar Marta se preocupando em servir um cafezinho para Jesus Cristo. Se fosse aqui na região do Sul, no Paraná ou no Rio Grande do Sul, ela poderia estar servindo um chimarrão. E eu não sei qual a bebida típica daquela região de Israel, onde ela estava localizada, mas provavelmente Marta estava preocupada em servir ou um prato de comida, ou um aperitivo, ou algum tipo de bebida, ou até mesmo água para Jesus Cristo. O que a palavra diz é que ela estava ocupada com o serviço. E enquanto isso, então ela se aproxima de Jesus Cristo e ela meio que dá uma ordem a Jesus Cristo. E qual a ordem? Qual o pedido de Marta? O pedido foi: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado servir sozinha ou sozinha com o serviço? Dize-me que me ajude. Ou em outra versão, ordene-me que me ajude. E aqui nós vemos uma resposta tremenda da parte de Jesus. Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui é que sempre que você decidir escolher pela boa parte, que é estar aos pés de Jesus para ouvi-lo, para ouvir a sua palavra, para estar com ele. Como se faz isso, pastor Christian? Quando você tira tempo para meditar na palavra de Deus, quando você tira tempo para ouvir a palavra de Deus, seja ela gravada em áudio, gravada em CD, DVD, gravada ou até mesmo ao vivo, numa live no Instagram ou no Facebook, sempre, ou até mesmo no Twitter, sempre que você, o YouTube, sempre que você está ouvindo um homem, uma mulher de Deus anunciando, pregando, proclamando a palavra de Deus, se é a palavra de Deus que está sendo anunciada, você está ouvindo o próprio Jesus, porque Jesus é a palavra. A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo, no grego, é a palavra logos, que significa a palavra revelada. Jesus, ele é a própria palavra revelada. Então, quando alguém está anunciando a palavra, a Bíblia Sagrada, é a Cristo que nós estamos ouvindo. E é o que Maria estava fazendo. É isso que Jesus Cristo chama de boa parte. A palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós tiramos tempo para estar aos pés de Jesus, para ouvir a sua palavra, assim como Maria o fez, ela estava ali desenvolvendo a sua fé, ampliando o seu nível de conhecimento, ampliando o seu nível de relacionamento, de entendimento da palavra de Deus e ao mesmo tempo se relacionando, tendo comunhão com aquele que é o autor da vida, Jesus Cristo. E o que a gente vê é que isso despertou ódio, isso despertou ira, isso despertou talvez uma espécie de inveja por parte da sua irmã Marta. E é quando então Marta meio que dá uma ordem para Jesus Cristo, a fim de que ele ordenasse Maria que ela fosse trabalhar, que ela se ocupasse com o serviço da casa, que ela fosse fazer algum tipo de trabalho. Na verdade, ela não queria, ela queria estar com Jesus, ela queria ouvir a Jesus, ela queria ter intimidade com Jesus, ela queria se relacionar com Jesus.
Afinal, a palavra de Deus diz em Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus diz ainda em Oséias que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E esse conhecimento que Deus está falando aqui não é um conhecimento das coisas intelectuais, das coisas desse mundo, mas é o conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz ainda em Jeremias, se alguém quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Diz ainda em 1 Pedro, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao bem da verdade, nós precisamos estudar, aprender e ter acesso a todo o conhecimento que o mundo tem para nos oferecer. Mas nós não podemos nos esquecer que o principal conhecimento ensinado pela Bíblia, pelo próprio Cristo, é o conhecimento da intimidade que vem através do relacionamento com Ele, através de uma vida de oração, de comunhão, de intimidade. E para isso é preciso ter tempo, para isso é necessário investir tempo, ter qualidade de tempo, gastar horas aos pés do Senhor Jesus. Essa atitude de Maria despertou o ódio em Marta, despertou ira em Marta, ao ponto de Marta incomodar o mestre e pedir a ele que ordenasse que Maria fosse trabalhar, servir juntamente com ela. Mas Jesus Cristo disse, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta boa parte não lhe será tirada. Interessante que sempre que um judeu responde, sempre que um judeu repete a mesma palavra duas vezes, nós vamos encontrar na Bíblia Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Marta, Marta, Pedro, Pedro, Saulo, Saulo. Sempre que a palavra de Deus repete no judaísmo, na cultura judaica, sempre que um judeu repete a mesma palavra, o nome de uma pessoa duas vezes, ele está dando ênfase, ele está chamando a atenção. É como se Deus quisesse chamar a nossa atenção. Olha, preste atenção, acorda, fique ligado. O que eu estou te falando é um segredo, é algo muito importante. Preste atenção. Jesus aqui estava chamando a atenção de Marta, porque Marta achava que a sua prestação de serviço estava agradando a Deus. Com certeza, se a motivação dela era certa, estava agradando. No entanto, a sua irmã Maria tinha escolhido algo que era, aos olhos do Senhor, muito mais importante, estar com Ele. Maria escolheu a boa parte. A boa parte é estar com Jesus, compartilhar com Jesus, andar com Jesus, assim como Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus para si o tomara.